Bom, a violência urbana, ela é uma realidade que a gente vive, principalmente no Brasil. E nesse cenário, a gente ouve muita opinião a respeito da legítima defesa. E a opinião católica, a visão católica, passa muitas vezes despercebida. Gostaria de saber, dentro da visão católica, o que é a legítima defesa, se é um direito, se é um dever, se existe ou não existe, enfim, elucidar esse tema. Interessante. E aí, existe essa legítima defesa, vamos dizer, do ponto de vista católico? Bom, o quinto mandamento da lei de Deus não deixa dúvida alguma, não matarás. Ninguém tem o direito da propriedade da vida de outrem, nem a própria pessoa. Nem a própria pessoa. O mandamento é íntegro. O original não deixa dúvida, não é, padre? Porque, não me lembro agora se é lotir tissá. Não é? Lotir tissá. Não assassinarás. Sim. Muito bem. Vai pensando aí, padre. Tá. Como que está na forma original. Okay. Bom, o que acontece é que quando a sua própria vida está sendo ameaçada, é preciso protegê-la. E eu vou dizer uma coisa aqui para pôr mais uma daquelas gotas do tempero que eu trouxe. Ainda tem aqui um resto no vidro. Um pai de família que vê o seu lar atacado e tendo a possibilidade de resistir, não resistir, para mim, é só um banana. Desculpem a expressão. Ok? Para mim é só um banana. Tendo a possibilidade de resistir e não resistisse. Eu vou acompanhar um grande bispo que eu tenho a maior admiração do mundo, fora o meu mesmo. Quer dizer, repelir o agressor é dever de quem está sendo agredido. Repelir o agressor é dever moral de proteção da vida de quem está sendo agredido. De quem está sendo agredido. Portanto, legítima defesa não é só necessária, como é um dever moral. Agora, o que é que modula isso? É preciso ver o tipo de aplicação da força. Aí é toda uma modalidade moral que a força aplicada no bloqueio da agressão que está se recebendo não pode ser maior do que a força dessa agressão. Precisa ser proporcional, Né? isso é claro. Tem que ser claro. A lei da proporcionalidade, né? É o novo catecismo da Igreja Católica que faz exatamente esta explicação, né? Até nisso, eu vou pôr a segunda gota de tempero, guardando todas as proporções, é admitida a própria pena de morte. A própria pena de morte. Tem um anexo dentro da lei de legítima defesa. No estado de guerra, onde não se consegue conservar o status quo mais, e assim por diante, aí se vai longe. Isso toca muito o Fabrício. Isso. Fabrício, a sua pergunta é excepcional, porque toca principalmente, por exemplo, na questão da lei do desarmamento, o que, por essência, ela é absurda e antinatural. Aqui não se toca nem na revelação. Não precisa ser católico, judeu ou sei lá o quê para admitir que a legítima defesa compõe a lei natural. Está inscrita na natureza do ser humano e a lei do desarmamento, tanto quanto a questão da propriedade privada, por exemplo, ela é uma infâmia contra a lei natural. Direito de defesa, de legítima defesa, é lei natural. Direito de propriedade privada é lei natural. Não precisaria ser católico para isso. E há um certo tempo atrás, enfim, Padre Guido, senão eu me inflamo aqui, é que há um certo tempo atrás, uma emissora grandiosa da nossa terra, grandiosa só no poder material dela, mais nada, porque, não estou dando nomes, porque péssima na sua ideologia, em todos os sentidos, em vista de um episódio que havia acontecido nos Estados Unidos, na cidade de Las Vegas, naquela época, tentou propor uma campanha manipulativa da consciência do povo brasileiro sobre a questão. Desculpe a expressão, não gosto muito, mas tomou um pau. Tomou um grande pau da opinião pública brasileira. De 97%, sim, temos direito à legítima defesa. O desarmamento é uma farsa ideológica de cunho marxista para deixar o povo vulnerável e exposto a passarem por cima dele feito um tanque. Claríssimo. Para encerrar, Padre Guido, se uma pessoa na situação que o Padre Wander colocou, um pai de família está na sua casa é invadida para defender a própria vida desse pai de família e de terceiros da sua família, de medida proporcional, a pessoa tem uma arma de fogo, ele vai com uma arma de fogo, mata essa pessoa. Isso é um pecado? Não.
faz parte exatamente da legítima defesa. Deixamos sempre bem claro o que é o pecado é querer o mal de uma pessoa, querer matar, e, né, portanto, assassinar, o quinto mandamento. Aí não existe a vontade de matar, existe a legítima defesa pessoal, a própria vida. De preservar a própria vida, portanto, é aceito. Na minha paróquia, viria comungar comigo com toda a paz do seu coração. Eu o abraçaria e diria: parabéns por ter protegido e salvo a sua família. E em toda igreja é assim, né, deve ser assim, em toda igreja deve ser, o senhor tem razão. Quando o assunto recai sobre os preceitos religiosos, sobre a conduta correta, tanto no agir quanto no falar, muitos defendem que a rinça ou não violência, um dos pontos fundamentais ensinados por Patanjali, o sistematizador do yoga, chegaria à passividade total frente ao perigo, ao inimigo armado. Defendem não apenas o desarmamento da população, tornando-a indefesa frente àqueles que chamam de vítimas da sociedade, mas até mesmo o desarmamento da polícia. Paramahansa Yogananda, pai do yoga no Ocidente, no entanto, afirmou que a polícia sempre será necessária, pois indivíduos de má índole sempre existirão. Mahatma Gandhiji, a grande alma, aquele que libertou a Índia da colonização inglesa, afirmou que a rinça e seu movimento pela verdade, Satyagraha, pela libertação de sua amada nação, somente funcionaram porque os ingleses eram civilizados. Ao enviar 2 cartas destinadas a Hitler e sem qualquer resposta, Gandhi concluiu que se a Índia tivesse caído nas mãos dos nazistas, do nacional-socialismo, uma das vertentes criadas por comunistas, as armas da não-violência ativa não surtiriam efeito, pois, como também afirmou Yogananda, um tigre faminto o devorará antes que você lhe apresente a sua filosofia. O direito à legítima defesa tem sido garantido desde o princípio dos tempos não apenas pelas leis humanas, mas pelas leis divinas. No Antigo Testamento, lemos que Deus entregou nas mãos de Moisés, de Davi, Salomão, Josué, entre outros heróis bíblicos, os seus inimigos, desde o afogamento do faraó e seu exército nas águas do Mar Vermelho, até o uso de espadas e uma funda com a qual o pequeno Davi, um simples pastor, derrubou o gigante Golias. No Ramayana, o épico indiano que conta a história de Rama, Sita e Lakshmana, lemos o relato da batalha entre o exército formado por Rama contra o exército do perverso Ravana, sequestrador de Sita. Ainda que tal batalha entre os exércitos de Rama e Ravana possa parecer metafórica, devemos recorrer aos escritos de Joseph Campbell, o grande mitólogo ocidental. Para Campbell, nenhum mito é falso. Toda história possui o seu fundo de verdade. O mesmo encontramos na Batalha de Kurukshetra, quando o Senhor Krishna e os Pandavas foram forçados a lutar contra os perversos Kurus, indivíduos sem amor, movidos pelo desejo imperioso de destruição do Dharma, os preceitos morais e religiosos. Já no século XIII, uma jovem camponesa, fervorosa em seu amor por Deus, ouviu vozes divinas que a levaram ao combate, à liderança de um exército de franceses, à vitória sobre os ingleses. Joana d'Arc lutou a pedido de Deus.
Nos dias atuais, contudo, durante todo o século XX e início do século XXI, vimos nações inteiras sucumbirem indefesas diante do dragão do marxismo, que impiedoso, ardiloso, tal qual uma raposa astuta e faminta, mente e tem mentido, promovendo a destruição daqueles mesmos valores morais e espirituais defendidos por Krishna e os Pandavas na Índia há 5 milênios. Somente no século XX, segundo dados fornecidos pelo Livro Negro do Comunismo, cerca de 100 milhões de pessoas morreram ou pela fome ou pelo fuzil em nações como a antiga União Soviética, Alemanha Oriental, Ucrânia, Laos, Camboja, Vietnã, China, Coreia do Norte, nações africanas e nações no continente latino-americano. Portanto, como afirmaram grandes santos de Oriente a Ocidente, a um tigre faminto não oferecemos flores. Como no ditado zen, melhor é um guerreiro no jardim que um jardineiro na guerra. Arjuna, o maior discípulo de Krishna, foi um kshatriya, um guerreiro. Crer que o mal não existe é ilusão. Nas grandes tradições é dito que Krishna derrotou Kaliya, Buda venceu Mara, Jesus a Satã. No zoroatrismo, Ahriman é a força oposta a Ahura Mazda, e até mesmo no nascimento de Siddhartha Gautama, o Buda, o sábio a cita em visão superconsciente, descreveu a alegria dos devas, questionando-os: por que tanta festa no céu? O que houve? Nem mesmo quando derrotaram em batalha aos asuras, demônios, fizeram tão grande festa. A verdadeira violência ocorre quando um indefeso é atacado de surpresa sem o direito de se defender. Legítima defesa não é violência, mas um direito garantido tanto pelas leis dos homens quanto pelas leis de Deus. Livro O Bhagavad Gita, Deus fala com Arjuna. Ciência régia da realização divina. O diálogo imortal entre a alma e o espírito. De Paramahansa Yogananda. Volume 1, página 239. A interpretação moral é que nos combates materiais, em que gente virtuosa, sem provocação, é atacada por gente perversa, não é incorreto que as pessoas boas se defendam. Se estas, ao proteger sua mulher e filhos inocentes, matarem alguns dos invasores, essa ação não é incompatível com as leis da virtude. Krishna indica que, embora o corpo físico de gente má seja morto, sua alma não pode ser destruída. É claro que isso não deve ser usado como argumento para matar gente ruim. Mas, por exemplo, um soldado que defende sua pátria e protege corretamente pessoas indefesas, pode tranquilizar sua consciência quanto a matar o inimigo ao perceber que ele é instrumento e não o verdadeiro autor da destruição dos seres perversos. Até no campo de batalha, ele deve sentir que não é o agente, mas que todas as coisas seguem as ordens da natureza e de Deus. Ele não precisa pensar que mata, ou que Deus mata, mas sim que as forças kármicas da evolução privaram os invasores de sua fortaleza corporal, para fazê-los reabitar outras residências.
em que terão nova oportunidade de aprender as lições necessárias. O soldado deve perceber, acima de tudo, que todo o viver é uma batalha simulada entre vida e morte, e que os que são mortos em batalha não estão verdadeiramente mortos, e que os que sobrevivem não estão verdadeiramente vivos, já que o homem, em seu estado usual, está separado de Deus, a vida única. Durante um sonho, a pessoa pode contemplar uma batalha entre os justos e os perversos, e pode assistir à morte dos maus pelos bons. Ao despertar, quem sonhou perceberá que a matança da gente perversa e a sobrevivência dos justos foram ambas o resultado de sua imaginação interna. Não houve destruição real. De maneira semelhante, Krishna disse a Arjuna que a batalha entre seus parentes justos e seus parentes perversos nada mais era que um combate a que Arjuna assistia no estado de ilusão cósmica e que estava espiritualmente adormecido ou que ainda não havia despertado na sabedoria. Ele lembrou a Arjuna que a consciência cósmica do espírito, que tudo permeia, deve ser mantida interiormente em todas as circunstâncias, seja durante uma batalha física, seja durante uma batalha interna ou em qualquer outra experiência. Este texto leva ao subtítulo Quando matar é moralmente justificável.